Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mandando para vocês alguns vídeos, né, aí nessa reta final com dicas a respeito da geometria espacial, foi o tema que a gente não chegou a finalizar ontem a contento. Então escolhi aqui algumas questões da nossa banca, para vocês perceberem que é um tema que aparece e quando aparece as questões não costumam dar muito problema, tá bom? Não costuma dar muita dificuldade aqui para nós, não. Então veja só, nós conversamos ontem sobre os prismas, tá? O prisma é, como eu disse, uma figura tridimensional que tem uma base e um teto com figuras exatamente iguais. Então, isso caracteriza o prisma. E a presença dessas figuras na base e na tampa, né, das várias figuras que podem aparecer, é que vão dando aí a classificação para o prisma. Pode ser triangular, hexagonal, retangular, pentagonal e por aí vai, tá? E aí, o que que a gente tem? Falei sobre o formulário. Basicamente, o que eles pedem é para você calcular a área externa de um prisma. E aí, a gente não pode esquecer que essa área, né, a gente vai chamar de área total. Essa área total envolve as duas superfícies, a base e a tampa, vamos assim dizer, e as áreas laterais, que sempre serão retângulos, tá bom? Então, como que seria essa área total aqui? Vai ser duas vezes a área da base. Professor, quem que é a base? Vai depender da figura, né, gente? Um quadrado, área do quadrado. Um hexágono, área do hexágono. Aí vai. E aqui a gente vai ter, ó, sempre retângulos nas laterais. Professor, quantos? Isso também vai depender da nossa base, certo? Então, vai ser duas vezes a área da base mais a área que eu vou chamar de área lateral, que serão retângulos. E é claro que as dimensões destes retângulos vai depender da base, da altura e por aí vai. A gente vai fazer um exercício em breve e isso vai ficar mais claro. Sobre o volume de praticamente todos os prismas sempre vai ser assim. O volume de um prisma vai envolver a área da base vezes a altura deste prisma. Simples assim. E mais uma vez, o que vai mudar aí é a base. Bom, pode ser, como eu disse, qualquer figura plana aí que nós já conhecemos. E aqui um exercício da nossa banca, um exercício que eu considero bem honesto, né, tranquilo de a gente fazer, porque ele apresenta para nós um prisma, e ele fala que é um prisma triangular, tá? Aí que ele já diz para a gente, prisma, eu já sei que tem duas faces, a base e a face superior iguais. Isso já é do próprio conceito do prisma. E ele fala que é um prisma triangular reto com 12 centímetros de altura. Então, um prisma com a base triangular reto significa que a aresta da altura é perpendicular com a base, e ele já dá, inclusive, essa altura que é de 12 centímetros. A gente pode até colocar aqui a nossa altura, tá? Então, 12 centímetros é a nossa altura, portanto, quando ele fala que é reta, é porque essa altura forma com a base um ângulo de 90 graus. Gente, e é 99% dos problemas. Aí, ó, sabe-se ainda que a aresta forma um triângulo retângulo, ó, que informação importante, triângulo retângulo, professor, com catetos medindo. Mas que maravilha, ó, catetos 6 e 8. Ora, se é um triângulo retângulo, a gente já pode vir aqui, ó, e marcar, por exemplo, que o ângulo reto é esse aqui. Esse desenho ajuda a gente a entender muito claramente essa característica de possuir na base um triângulo retângulo. Professor, quem são os catetos? Ele diz para a gente, ó, aqui podemos chamar de 8 e esse aqui vai ser o 6. Como é um prisma, então essas características também vão estar na parte superior. Professor, e aí, o que que ele vai querer? Vamos lá? O que que ele pede aqui para nós? Ó, para cobrir todas as faces desse prisma, aí, já está falando de área. Cobrir, envolver todas as faces, então são as faces retangulares e as faces triangulares, adquirindo a quantidade suficiente de papel adesivo e, com isso, evitar desperdício, será preciso saber a área total da superfície do prisma. A área total. Ele pode perguntar a área lateral, a área das bases, mas ele foi específico. A área total. Professor, e quem que é a área total? Bom, a área total vai envolver os dois triângulos e, evidentemente, os três retângulos que envolvem esse rapaz. Não esquece, ó, aqui a gente tem um retângulo, tá vendo só? Do outro lado aqui a gente tem outro retângulo. Então, são três retângulos. Lá atrás a gente tem outro. Então, pessoal, eu vou ter que calcular a área desses três retângulos e a área dos triângulos. É basicamente isso que nós vamos fazer. Tá, entendi. Bom, mas me diga uma coisa aqui. A área do triângulo, como é que eu vou calcular? Gente, é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, você vai pegar o cateto. A altura é um dos catetos. Um cateto funciona como base e a altura funciona como
né? Um cateto funciona como base e o outro cateto como altura, porque eles são perpendiculares. Então, você não precisa nem ficar preocupado com a área do retângulo. Essa lateral aqui, ó, essa lateralzinha, qual é a área dele? Gente, é 8 por 12. Ótimo, então esse aqui eu já sei qual é a área dela. Essa face aqui, professor, é 6 por 12. Tranquilo também de eu calcular. Mas me diga uma coisa, qual que é a área da face que está lá atrás? Aí você pensa, poxa caramba, como é que eu vou fazer isso? Vocês estão percebendo que está faltando justamente aqui a hipotenusa desse triângulo retângulo? Ó, é um triângulo retângulo aqui na base. Professor, então quem está faltando lá? Digamos que seja o A, que é a hipotenusa. Ora, então com Pitágoras eu consigo resolver? Sim, mas deixa eu dar uma dica a vocês. O examinador ama demais o chamado triângulo pitagórico. Não sei se vocês conhecem esse rapaz. É um triângulo que possui lados já meio definidos e aí você cria a proporção a partir dele. É um triângulo que a gente chama de 3, 4, 5. 3, 4, 5. E aí, quando ele parte para a proporcionalidade, ou seja, se eu multiplicar esses lados, por exemplo, por 2, olha que interessante o que vai acontecer. Gente, se aplicar Pitágoras aqui, vai dar exatamente isso, tá? São os catetos aqui na hipotenusa. Se eu multiplicar isso aqui por 2, professor, 6. Tem que multiplicar o outro lado também? Sim, 8. E a hipotenusa também, 10. Pronto. Veja como os examinadores gostam demais desse triângulozinho pitagórico. Então, antes de sair aleatoriamente, tentando aplicar Pitágoras em um triângulo retângulo, verifique se ele não é proporcional a esse rapaz aqui, ó, chamado triângulo pitagórico, tá bom? Esse aqui é. E os examinadores gostam demais de fazer isso, principalmente quando a questão não é especificamente do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras aqui é um suporte para a gente responder o problema. Então, eu já posso, de cara, falar que é esse segmento aqui, o A, a hipotenusa, ó, vale 10. E se você quiser aplicar Pitágoras aí, fique à vontade. Mas, ó, vai perder um tempinho. Quem seria o A ao quadrado? Você tem aqui o 6 ao quadrado, mais o 8 ao quadrado. São os dois catetos, sim? Bom, o que que vai acontecer aqui, ó? Vamos ter A ao quadrado igual a 36 mais 64. Ora, isso vai dar 100, tá? Vai dar exatamente 100. Então, A ao quadrado vai ser 100. E nós vamos, então, concluir que o A, como eu tinha dito, vale 100, 10 centímetros. Então, é um tempo que você já poderia economizar. E aí, vamos lá. Pronto. Com todas as dimensões definidas, a gente vai calcular a área total que ele está querendo saber. Para eu fazer isso, nós vamos ter que calcular a área dos dois triângulos. Então, o professor já vai colocar aqui. Ó. Quem seria essa área total? É 2 vezes a área da base mais a área lateral. A sua área lateral é formada por quem? Por três retângulos. Quais são as dimensões deles? Estão todas aí. Nós vamos simplesmente calcular três retângulos. Professor, e a base? É um triângulo, como eu já disse a vocês, ó, retângulo. Você pega um cateto é a base, o outro é a altura, e acabou. Então, vamos lá para a nossa resposta já, para gabaritar a questão. Ó, vem comigo. Vai ser assim, duas vezes. Professor, quem que é a base? Você pode pegar isso aqui como base e isso aqui como altura. Então, ficou 8, bom? 8 vezes 6. Professor, divide por 2, né? Isso, porque nós estamos falando de área de triângulo. Essa área da base aqui, essa base do nosso prisma é um triângulo. Base vezes altura sobre 2. Vai simplificar aqui, né? Para nossa felicidade. Já as áreas laterais, vamos devagar. Nós temos aqui, ó, esta, tá bom? Esta área aqui. Nós temos mais uma K, que é essa aqui da frente, ó. E temos uma lá atrás. Você vai colocar de vermelho, tá? É aquela que está lá atrás, que a gente sabe que a distância é 10. Ah, pronto, tudo bem. Então, nós temos aí três retângulos para calcular. Vamos fazer? Vamos fazer. Devagar, ó. Professor, quem que é esse primeiro retângulo? Ó, base dele 6, a altura 12. Então, vamos lá. Esse primeiro rapazinho aqui, eu vou chamar ele de área 1, tá bom? Esse aqui eu vou chamar de área 2 e o de lá de trás eu vou chamar de área 3. Pronto. Sigamos. 6 vezes 2. Ok. 6 vezes 2. Já é a área 1. Mas, professor, quem que é agora? Bora aqui. 8 é a base vezes a altura. Ah, sim, a altura é a mesma, né? A altura é a mesma para todos os retângulos. Então, 6 vezes... opa, 8 vezes 12. Mais, professor, e lá atrás, ó, essa base agora, que é a hipotenusa do nosso triângulo, vezes 12. Prontinho. Tá aqui. Vamos fazer essas contas? Vamos. É claro que a gente já vai simplificar isso aqui, que a gente não é burro nem nada, né? Para que ficar aumentando a nossa conta. Então, vamos simplificar isso aqui. Ele, acabou ser, pronto, simplificou. Aí, o que você vai fazer? Simplesmente multiplicar isso aqui e somar. Dá um trabalhozinho, mas a gente consegue, ó. 8 vezes 6, 24, 48, né? Tá aqui. 48 centímetros quadrados é a área
dos dois triângulos somados. Ok. Mais 6 vezes 12, professor, dá 70 e quanto? É isso? 72. É 60 mais 12, tá? Dá 72, sim. Aqui vai dar 80 mais 16, vai dar 96. Pronto, vamos pôr aqui 96. E a última, moleza, 120. Bom, vamos somar tudo? Vamos somar tudo. E já é a nossa resposta, professor? Muito provavelmente, ó. A área total vai ser esse 48 mais 72, dá mole não. Já soma direto aqui dá 120. Opa, 120 com 120 dá 240, professor. E 240 com 96, 336. Ele falou em centímetros, né? Nossas medidas estão em centímetros, portanto, centímetros quadrados. Tá aí. Questãozinha honesta, né? Tranquila, de a gente fazer. É só conhecer mesmo esses conceitos e aí gabaritar um exercício de boa, envolvendo aí a geometria espacial, tá bom? E a banca gosta desse tipo de questão, viu? As que eu tenho observado aí são basicamente nesse estilo aí, certo? Eu vou. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui sobre o paralelepípedo. Gente, paralelepípedo é um tipo de prisma. É basicamente isso. Não sei qual é a diferença. Então, por que que ele não é estudado lá no prisma? A gente estuda no prisma. Você sabe qual é a diferença? É que o paralelepípedo vai ter uma base retangular. É só isso. Ah, então quer dizer que é um prisma em que a base é um quadrado, um retângulo? É só isso. Tá bom? Tudo aquilo que a gente falou para o prisma serve aqui? Claro que serve. É a mesma coisa. Claro que ele tem um ou outro detalhe a mais, só que são detalhes mesmo. Como, por exemplo, a chamada diagonal. O que seria a diagonal de um prisma? É esse segmento ó, que vai ligar um vértice ao outro, cruzando pelo meio da estrutura espacial. Professor, eles perguntam essa distância, de vez em quando eles perguntam a diagonal aí do prisma. Professor, como fazer isso? É fácil. Ó, você percebe que aqui, passando por dentro do prisma, a gente tem um triângulo retângulo. Ah, eu estou notando, professor. Essa diagonal forma uma hipotenusa desse triângulo que meio que corta a figura ao meio. Exato. Então, quem são essas dimensões? Olha que interessante. Essa primeira dimensão aqui, ó, BD, se você analisar, ele é um, ele é uma hipotenusa desse triângulo aqui da base, ó. Vamos olhar a figura de cima? Vamos. Olhando ela de cima, a gente vai ver isso aqui, tá vendo? Ó, B, e lá eu tenho A. E esse segmento F, que forma, junto com a altura do outro lado, os dois catetos da minha diagonal, que é a minha hipotenusa desse triângulo aqui, ó, tá? Então, repara que ele é a hipotenusa do primeiro triângulo. Então, mas o que que eu faço? Quem é esse rapaz? Gente, é só aplicar Pitágoras aqui, ó. Esse f ao quadrado, ó. Esse rapaz aqui, o f ao quadrado, é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, tá? E quando eu levo essa informação para lá, eu vou acrescentar isso aqui, o f ao quadrado mais c ao quadrado é igual a d ao quadrado. Então, acontece que essa diagonal aqui ao quadrado, que é o f ao quadrado mais o c ao quadrado, acaba virando isso aqui. Em resumo, a diagonal de um paralelepípedo, a diagonal dele, né, ao quadrado vai ser igual a as três dimensões, ó, b, c e a ao quadrado, tá bom? É a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. É simples assim. Basicamente, aplica Pitágoras aí duas vezes, certo? Área total. Gente, a área total, como são retângulos que vão formar esse paralelepípedo, o que que nós temos aqui? Você precisa ficar sempre atento que a área total de um paralelepípedo vai ser o seguinte, ó. Como ele é formado por retângulos, e aí nós vamos ter sempre dois retângulos iguais, pares de retângulos iguais. Esse de cima igual de baixo. Esse daqui da frente igual de lá. Esse aqui do lado igual de trás. Então a gente sempre vai ter pares iguais. Professor, e esses retângulos possuem que área? Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui da frente, tá? Esse aqui da frente, ó. Eu vou pegar esse aqui de trás para ficar mais fácil, tá? Essa distância aqui é A e essa distância aqui é C. Então eu tenho que esse retângulozinho aqui ó, da frente, a área dele é A vezes C. E eu vou ter outro igual do outro lado de lá. Então, basicamente, a área total desse rapaz vai ser 2 vezes A vezes B, mais 2 vezes A vezes C, mais 2 vezes C. Né? Deixa eu fazer um pouquinho melhor. Ó, área total igual a 2 vezes A vezes B, mais 2 vezes A vezes C, mais 2 vezes C vezes B. Tá bom? Você calcula a área de três retângulos diferentes e multiplica isso por 2, dá no mesmo, tá bom? Inclusive aqui eu posso colocar na evidência.
E dentro do estudo do prisma tem o hexaedro, que é o famoso cubo, um cara bem legal também para a gente trabalhar, aparece muito em questão. Só por que que ele aparece muito em questão? Ele tem todos os lados iguais. E o fato de ter todos os lados iguais, olha que interessante, a diagonal de um cubo, aquela mesma forma que a gente viu lá para a diagonal do paralelepípedo, o cubo é um paralelepípedo, só que um paralelepípedo especial, que tem todos os lados iguais. Então, veja, lá na diagonal do nosso paralelepípedo, nós falamos que era a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Gente, aqui é tudo igual, então vai ficar ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado. Então, quando você vê isso aqui, você pode somar. Então, essa diagonal, que é o quadrado, né? Diagonal ao quadrado é igual a 3 vezes a elevado ao quadrado. Então, a gente acaba tirando a raiz quadrada disso, o a sai fora. Então, a diagonal de um cubo sempre vai ser isso aqui, ó. Sempre vai ser o lado dele vezes a raiz de 3. Tá bom? Sempre, 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 sempre. Professor, e a área total do cubo? Gente, são 6 quadrados. Cada quadrado tem lado vezes lado, lado ao quadrado. Então, a área total de um cubo é 6 vezes o A ao quadrado. Professor, que é esse A ao quadrado? É uma face dessa aqui, ó. A vezes A ao quadrado. Ele tem 6. Isso mesmo, tem 6. Tá bom? Bem tranquilo. Então vai ser A 6 vezes A ao quadrado. E o volume? O volume é o mais fácil de todos. O volume você vai pegar, não é a área da base? O volume de um cone, de um cubo, né? Vai ser A vezes A da área da base, ó. A vezes A da área da base. Vezes A, que é a altura, A ao cubo. Pronto, acabou. Então, por isso que eles exploram muito, porque você acaba tendo no cubo dimensões todas iguais, tá bom? Então, o volume vai ser simplesmente A elevado à terceira e fim de papo. E aqui uma questãozinha que eu disse a vocês, né, que é bem tranquila. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma pausa e já volto aqui com a resolução desse exercício falando aí dos nossos paralelepípedos, tá bom? Já volto.